E aí, tudo bem? Depois de tanto tempo, lá vem eu falar coisa na internet. Vamos lá. Hoje eu decidi falar algumas coisas aqui porque a gente sabe que a internet, né? A gente fala o que quer, fala os nossos pensamentos, tudo mais. Mas, cara, hoje eu passei por uma situação que eu falei, eu preciso conversar com essa galera. É o seguinte, a gente cuida aí há um tempo de um grupo de adolescentes, né, da igreja que a gente frequenta. E no momento eu pedi para um deles se expor lá para poder falar, comentar um assunto. E a pessoa ficou assim, né? Tipo, com vergonha e tal. Daí eu falei, não, fica à vontade, eu não vou forçar você a nada e tudo mais. E deixei ela sentar novamente. E eu perguntei para todo mundo, quem é que tem vergonha de falar em público? Daí todo mundo levantou a mão e eu lembrei de mim, né? Que sempre fui muito na minha, nunca gostei de falar muita coisa. Porém, na hora, eu falei assim, mas qual que é o problema de falar em público? Daí todo mundo, unânime, disse, ah, a gente tem medo de falhar, de errar e tudo mais. E aí eu lembrei de muita coisa que eu tenho aprendido nos últimos tempos. E realmente isso é um dos grandes problemas, né? O medo de falhar. Não é o medo de falar em público, é o medo de falhar em público. E, né, eu tô fazendo um vídeo aqui, às vezes, aquele medo, né? Me dava um medo de falhar. Falhou, falhou, vai em frente. Só que daí eu comecei a entender, a compreender, e na hora veio aquele, né, aquele pensamento. Por que que os filhos, nos últimos tempos, têm tido tanto medo de falhar? Não tô aqui para julgar ninguém, não tô aqui para ser o dono da verdade, né? Mas com mais de 10 anos de experiência que a gente tem trabalhando com adolescentes, a gente sabe que muitas coisas são ocasionadas principalmente pelos pais, por aqueles que exercem uma autoridade sobre os filhos, sobre aquele que ele tem a responsabilidade, né? E exemplo, escola, às vezes tem um professor que tem aquela autoridade, não aceita que o aluno erre, é sempre medido por notas, né? Errou, tem ali uma nota a menos e tudo mais. Talvez vocês estejam entendendo o que eu quero dizer, mas principalmente com os pais. Os pais não mostram as suas falhas, né? Como que eu posso dizer? Não mostram as suas fragilidades e exigem uma perfeição dos filhos que não vai acontecer. Não adianta você falar com um adolescente que nem o que a gente trabalha lá, de 11 a 14 anos. Não adianta você querer colocar o seu filho num nível de perfeição, que ele tem que fazer as coisas assim como você faz, mas você não lembra de como você fez, das falhas e erros que você também cometeu. Às vezes você até fala para ele, mas eu já passei por isso, eu já vivi isso também, já fui adolescente, né? Que é o que todo pai, todas as pessoas mais velhas gostam de dizer. Eu já passei por essa fase. Então, mas nessa fase você errou. E às vezes não era nem intencional, mas a forma de você ter aprendido, as coisas que você passou na vida, as experiências são diferentes. E não adianta você querer falar para o seu filho que a sua experiência vai ser a mesma que a dele, que ele tem que tomar partido daquilo que você acha, daquilo que você viveu. Não, ele vai ter que passar por muitos processos. Que nem na cultura oriental, não existe esse negócio de adolescente. O que existe é a partir dos 12 anos um adulto. E é o que eu falei para ele. A diferença é que vocês hoje são adultos, né, com uma maturidade menor do que os seus pais. Seus pais têm mais experiências, nós temos mais experiências, estamos aqui para te ajudar, para te ensinar. Mas não quer dizer que você não pode tomar as suas decisões. E muitos pais não têm ensinado os filhos a tomarem as decisões. Acabam colocando um peso sobre ele. Você não pode errar, você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que fazer assim, fazer assado. Não. Dá liberdade para os seus filhos. Liberdade deles falarem com você. Uma outra coisa que a gente vê muito, adolescentes não conseguem ter contato com os pais. Eu sei, pronto, acabou. Eu manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E não é bem assim que funciona. A gente tem aprendido bastante, eu tenho lido muito nesses últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos. Para você ter ideia, eu tenho lido sobre neurociência para entender comportamento,
saber sobre a cabeça de adolescente, principalmente, que é algo que eu gosto muito. A gente está há mais de 10 anos, como eu disse, e a gente sabe que muitos problemas podem ser resolvidos quando os pais se conectam com os filhos. Há uma necessidade. É impossível você querer ver o seu filho que ainda está grudado em você. Imagina uma árvore. Você é a árvore e o seu filho é o fruto. Ele ainda está absorvendo os seus nutrientes, ele está absorvendo os seus conhecimentos, os seus ensinamentos. Ele ainda não saiu, né, da árvore. Então você precisa ainda passar para ele coisas positivas. Porque se você começa a passar essa carga negativa, ele vai se tornar um fruto lá na frente, ruim ou amargo, vamos dizer assim. Agora tá vindo na cabeça, né? Imagina uma árvore com fruto lindo, mas tem a outra árvore que ela tem um fruto mais mirrado. O fruto não tá legal, o fruto tá amargo, né? Coisas assim. Mas tudo é por conta da raiz da árvore. O problema tá na árvore, que acabou passando essa doença para o fruto. Então, fica aqui um vídeo para você pensar, para você meditar. E provavelmente eu volto para a gente poder conversar, principalmente com pais de adolescentes, os bichos de 7 cabeças. Não são nada de bicho de 7 cabeças. As maiores soluções de problemas com os adolescentes, com seus filhos, pode ter certeza que é na conversa. Você que é pai e mãe de criança pequena ainda, como eu, tenho meu filho de 1 ano e meio, a gente também está aprendendo muito sobre isso. A minha esposa está lendo um livro maravilhoso, eu também estou para ler ele, que é Disciplina Positiva. Até indico para vocês. Ensina muito sobre esse tipo de relacionamento com pais e filhos. Isso é muito importante, tá bom? Um abraço e eu volto.